Olá, hoje eu vou, na minha opinião, dizer a história do slasher, como eu acho que seria. Já vou dizer aqui. Vou contar como eu acho que seria a história do slasher. Vocês podem ver, o slasher, ele é assim, né? Ele é um personagem, como todos sabem, é para substituir o Jason. Mas ele também tem uma história. Mas eu não sei essa história. Portanto, eu vou contar se eu soubesse. Como é que é a história, né? Contar do meu jeito. Bem, o Jason, como vocês sabem, ele é da área 51. Eu saí da área 51 para matar. E o Slasher, eu saí com ele. Com o Jason. E o Slasher, ele era muito quietinho. E o Jason é que saía sempre para matar. Porque ele tinha raiva de toda a gente que prendeu ele na área 51. Só que o Slasher, ele era diferente. E eu não gostava de matar, ele gostava de ficar ali no seu canto. Portanto, nunca ninguém viu e nunca ninguém falou da existência do Slasher. Nem os próprios killers o sabiam. Apenas os Jason sabia da existência do Slasher. E o Slasher, ele é um personagem bem, né, sim, bem normal. Não sei. Ele é um personagem normal, né? Um killer. Não dá para dizer muita coisa. A única coisa que mudou é este livro. Pois é. Este livro é a história de tudo. Como ele começou a matar. Bem, ele começou a matar porque o Jason, ele tinha começado a se arrepender de ter matado. Ele matou tanta gente que ele começou a se arrepender. E quando ele se arrependeu, né, ele foi embora. E o Slasher, ele foi procurando pistas de porquê o Jason tinha ido embora. E no meio da sua investigação, ele encontrou este livro. O livro está preso no ombro dele. Pois é. E esse livro aí conta uma história que o próprio Jason fez. Este livro aqui, o próprio Jason fez. E o que dizia era incentivar as pessoas que lessem esse livro e a controlar essas pessoas para elas começarem a matar. E porque toda a gente sabe, os assassinos são maus, né? E eles matam porque eles querem justiça. E eles têm raiva de tudo. E o Slasher ele encontrou e começou a ler. Pois é, né? Quando eu fui ler, ele começou a ser controlado pelo livro. E como ele começou a ler e começou a ficar com raiva, ele ficou com tanta raiva que ele pegou numa faca e espetou o livro no ombro dele para ele nunca se esquecer de matar. Porquê? Por causa que se ele algum dia esquecesse desse livro, ele também ia esquecer de matar. Então, ele tem sempre o livro no ombro dele, para ele não se esquecer de matar. Bem, a história mesmo passada é... Espera aí, só vocês verem... Espera aí, eu vou... Generar. E vocês vão ver uma coisa que é bem curiosa. Se a gente for aqui e ver em lição 1, tem aqui o Slasher Bacon. E porquê o Slasher Bacon? Pois, antigamente ele era um bacon. E ele era um bacon psicopata. Porquê? Por causa que eu não gostava de bacons, por causa que ele achava que os bacons copiavam ele. Então ele começava a matar os bacons. E como as pessoas começaram a ficar assustadas com a existência dele, e como ele matava tanto os bacons, ele teve que ser tapado para as pessoas saberem quem era o verdadeiro.
porque senão eles iam confundir. E adivinha quem é que cobriu? Pois é, o Shadowsky. Ele foi o corajoso que que teve a coragem de tapar. Porquê? Por causa que isso aconteceu na época que o Shadowsky criou um X1. Um X1, toda a gente sabe que este é o X1. E nessa época ele tinha criado. E ele se arrependeu muito. Porque as pessoas começaram a odiar ele. Então ele começou a fazer coisas muito perigosas para ele pedir desculpa e para servir como desculpa. E tipo, ele queria se matar. Por causa que ele ficou depressivo. Porque as pessoas ficavam a acusar dele de coisas muito más, né? Que foi um X1. E então ele foi lá e começou a cobrir o Slasher. E, por incrível que pareça, o Slasher não fez nada. Porquê? Por causa que o Slasher, ele só tinha raiva dos Bacons e não das outras pessoas. Então, ele conseguiu cobrir e ele mandou uns seguranças para mandar ele para a área 51. Porque ele era muito psicopata. E quem foi? O Builderman e outro admin do Roblox, que mandaram ele para a área 51 e conseguiram mandar. E lá ficou o Slasher e ele conseguiu fazer um amigo, que é o Jason. E é isso. Eu acho que é isso. Que o livro, quando ele encontrou o livro, ele começou a matar. E até hoje, ele ainda está aqui, né? E como vocês podem ver, ele está aqui escondido. Por quê? Isto é uma foto de antigamente, onde ele ficava -se a esconder para ninguém vê-lo. Aqui, ó. Essa é a minha teoria sobre o Slash. Bem, se vocês querem mais histórias como estas, é só vocês pedirem. Então, tchau.